Graças e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para cultuar o nosso Deus, que é merecedor de toda honra, glória e louvor. Você seja bem-vindo em nosso meio. A Igreja Presbiteriana do Bom Pastor tem a alegria de ter você aqui conosco para mais este momento de adoração, esse momento de ouvir a palavra de Deus, sairmos daqui transformados pelo poder da palavra. E eu quero começar lendo a palavra de Deus. Como nós estamos no mês da família, quero começar lendo a palavra de Deus. Está registrado lá em Josué, capítulo 24, onde fala da renovação da aliança. Verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, e estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Veja, irmãos, esse é um texto que nós encontramos, na palavra de Deus. É um texto que nós encontramos em algumas portas de casas, em alguns adesivos, escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse realmente seja o desejo da tua casa, de servir ao Senhor, vivo e verdadeiro, aquele que merece toda a honra, glória e louvor. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado toda a sorte de bênção, porque o Senhor tem nos abençoado, e queremos, ó Deus, te engrandecer. Queremos te prestar um culto de louvor e adoração. Recebe a nossa adoração, mesmo imperfeito como somos. É assim que oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler novamente a palavra do Senhor no Salmo 128. Enquanto isso, eu já vou selecionar aqui o hino para que nós possamos cantar. Salmo 128, verso de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Veja, nós lemos em Josué e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui no Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O desejo de amar o Senhor e servir ao Senhor deve ser constante na sua vida. E você é um bem-aventurado, exatamente por buscar a presença desse Deus. Por isso nós queremos cantar o hino de número 394, de um hino novo cântico. Cante conosco. Deus.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia novamente, seu smartphone, seu computador, onde você puder ler a palavra do Senhor comigo, no Salmo de número 127. Salmos 127, onde tem como título, não inspirado, mas um título para que nos ajudar a compreensão: todo bem procede de Deus. Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Quero destacar aqui o verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nosso Deus, Ele trabalha o tempo todo por nós. O nosso Deus cuida de nós o tempo todo. E neste momento nós queremos ter um momento de oração. Queremos ter um momento de confissão a Deus, de reconhecimento do poder, do cuidado, do amor de Deus para conosco. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde quer que você esteja, que você conversasse um instante com Deus, que você colocasse diante de Deus o seu reconhecimento e você confessasse diante do Pai que você necessita dele, que você precisa dele, que você reconhece o cuidado de Deus para com a sua vida, reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso, reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Faça isso por alguns instantes. Em seguida, nós iremos quebrar o silêncio, orando, para que possamos continuar o nosso culto. Ore ao Senhor, converse com Deus. Santo e glorioso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, reconhecemos que necessitamos de Ti. Confessamos o nosso pecado, porque a Tua palavra nos mostra e nos faz reconhecer que somos pecadores, falhos, limitados, e por nós mesmos nós não nos aproximaríamos de Ti. Mas aprove o Senhor enviar o Teu Santo Espírito para mover o nosso coração, abrir a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra e nos debruçar, nos render diante do Senhor. Ó Deus, continue, ó Deus, a falar conosco, no nosso dia a dia, nas questões domésticas, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento de trabalho profissional. Agora também nesse momento, ó Pai, de reclusão, onde nós estamos dentro das nossas casas, nos cuidando, ó Deus, cuidando de nós mesmos para não pegarmos essa pandemia, não sermos infectados. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós, mas temos que fazer a nossa parte. O seu texto acabou de nos dizer, ó Pai, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. É inútil levantar cedo, comer o pão que estamos ganhando pelo trabalho, porque o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Enquanto nós descansamos, o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor. Confesso a Deus o reconhecimento do Teu senhorio na nossa vida. Por isso, ó Deus, recebe a nossa adoração. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Mas neste momento também nós queremos orar. E eu vou pedir para que o pastor Wilson fique a postos, porque ele vai fazer essa oração. Que você possa agradecer ao Senhor, interceder também
pela vida daqueles que estão ao seu redor. Nós tivemos uma notícia hoje no nosso grupo da igreja que alguém havia falecido. Não me recordo aqui porque eu li e não me recordo, esqueci de anotar. Alguém faleceu e a família está enlutada, precisa do conforto, precisa do consolo. Veja, irmãos, você deve estar lembrando de alguém. Ou você está lembrando de você mesmo, da sua necessidade. Então nós queremos colocar diante do Senhor, fazer esse pedido ao Senhor, colocar as nossas petições diante do Senhor. O reverendo Wilson irá fazer essa oração nesse instante. Deus amado, queremos primeiramente te render graças, porque o Senhor, ó Deus, tem sido misericordioso. O Senhor tem derramado bênçãos sem medidas na nossa vida. Ó Deus, primeiramente pelo teu caráter santo, ó Deus, que mesmo tão grandioso, poderoso, onipresente, onisciente, resolve, ó Deus, pela graça, pelo amor, se relacionar conosco. E nos comunica, ó Deus, o amor, a compaixão, a misericórdia, a graça, e, ó Deus, por meio desses favores, ó Deus, que nada fizemos para receber. Ó Deus, é que nós, em Cristo e pelos méritos de Cristo, entramos na tua presença. Primeiro, ó Deus, para reconhecer que somos pecadores e que carecemos da tua graça, ó Deus, constantemente derramada sobre nós quando, ó Deus, nos arrependemos, reconhecemos o nosso erro. E, ó Deus, também, para te agradecer por tudo que o Senhor, ó Deus, é e tem feito em nossa vida. Pelos livramentos, pela providência, pelo cuidado que tem tido com a nossa família, com cada um de nós, diante, ó Deus, do vírus. Ó Deus, te louvamos, porque o Senhor tem sido bom. Mas também temos acompanhado, ó Deus, que muitas vidas, muitas pessoas têm sofrido, têm passado dificuldades. Ó Deus, essa enfermidade tem pego tantos, cada vez mais próximo de nós, familiares nossos, irmãos nossos. Ó Deus, e derrama a tua graça sobre o teu povo. Mas também derrama a tua graça, Deus, sobre aqueles que não te conhecem ainda, para que ao nosso testemunho, ó Deus, de pregação, de oração, eles possam se achegar a ti, se apegar a ti diante desta calamidade. Ó Deus, ajuda-nos a ser igreja que transmite, que reflete, ó Deus, a glória de Cristo, com as nossas orações, com os nossos clamores, e que possamos, ó Deus, estarmos em santidade, para que o Senhor possa, Deus, pelos méritos de Cristo, nos responder às orações. Sabemos que o nosso pecado traz separação entre nós e nosso Deus, por isso o confessamos nessa noite. E pedimos que, a partir disso, o Senhor responda a nossa oração. Ouve a oração do teu povo, ó Deus, que agora coloca diante do Senhor, nos seus corações, cada uma das necessidades, seja ela, ó Deus, física, por causa das questões do vírus, ou outro problema de saúde, seja emocional, ó Deus, relacionamentos, seja também, ó Deus, de providência, de sustento. Ó Deus, vá ao encontro daqueles que perderam seus empregos, estão sem renda, dá a tua graça e faz a tua igreja, ó Deus, ser braço de atendimento a essas pessoas que sofrem nessa hora, tanto materialmente, emocionalmente, como espiritualmente. É assim a oração que fazemos essa noite em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, reverendo. Nós vamos cantar o hino. Se você pudesse colocar de pé para cantar, para que a voz saia melhor. Nós vamos cantar o hino de número 395 nesse instante. Felizes nos além dos dias.
Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos ter um momento de louvor e de adoração nesse instante. Nós queremos convidar você a louvar Deus conosco. Vou colocar a letra aqui para nós. Deixa eu só ver aqui como é que vai fazer. Ok. Você é bem-vindo aqui. Vamos adorar o Deus com esse cântico. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Declare: essa casa é sua, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare: apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Declare: apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Declare: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Declare: apareça, Senhor, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Declare: apareça, que o teu nome cresça,
incendiar. Declara essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, faça essa declaração. Declare ao Senhor que o Senhor habite na sua vida e mude tudo o que precisa ser mudado. Vá cantando, declare ao Senhor essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, vá declarando nessa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, que a sua casa, a sua vida realmente seja do Senhor Jesus. Se ainda não é, declare ao Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Olá, queridos. Não, só voltar aqui. Estamos de volta. Um probleminha técnico que nós tivemos. Estamos já ajustando. Tivemos um probleminha técnico, a energia caiu, mas isso não vai impedir a nossa adoração. Pega o violão novamente. Cadê o violão? Nós vamos continuar adorando. Espero que você esteja aí conosco. Você não tenha desligado. Nós vamos continuar adorando. Sabe que quando nós estamos dizendo, essa casa é sua, Senhor, enche este lugar. As pessoas contrárias, e quando eu digo pessoas, o inimigo, Satanás, ele quer derrubar. Mas isso não vai impedir a nossa adoração. Louva a Deus pela tua vida que está aí comigo ainda. Vamos lá louvar o Senhor. Como Zaqueu. Deixa eu colocar aqui a letra aqui também para vocês. Tivemos um probleminha técnico, temos que ajustar tudo. Não é? Muda para lá. O Zaqueu. Mais uma. Aí, como Zaqueu. Nós vamos agora louvar ao Senhor. Graças a Deus, conseguimos ajustar esse probleminha técnico que nós tivemos. Como Zaqueu, adore ao Senhor.
Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu quero te convidar a cantar mais uma vez essa parte que canta: entra na minha casa, entra na minha vida. Nós estamos no mês da família, há muitas famílias destroçadas. Nós vamos declarar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma tudo que precisa ser transformado, que seja uma família de adoração, uma família que exalte o seu nome, e o Senhor seja reconhecido através da minha família. Adore ao Senhor com esse cântico. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Um outro cântico: eu e a minha casa. Não sei se você conhece. Agora é o Senhor comigo.
consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez, quero consagrar o meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Fala no Senhor. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus com alegria. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que você
e a sua casa adore o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Nós queremos convidar as crianças nesse instante para que se coloque de pé, ou se já estiver, continue de pé. Nós queremos orar pela sua vida e também orar pela vida do reverendo Wilson, que também irá nos trazer a mensagem desta noite, não é? Deixa eu voltar aqui, já colocar o reverendo Wilson comigo aqui, dividir a tela com ele. O reverendo Wilson está todo bonito. Queridos, nós tivemos um probleminha técnico, a energia caiu do computador, aí a gente teve que correr e voltar, não teve problema, graças a Deus, estamos aqui na continuidade do nosso culto. E nós queremos agora, nesse instante, orar pelas nossas crianças. Você que é criança, adolescente, pré-adolescente, não é? Nós temos um cuidado muito especial com vocês, porque nós queremos realmente que o Senhor fale ao teu coração, como fale com todo mundo, mas em especial com vocês, porque vocês estão no momento de aprendizagem, tudo que vocês ouvem, vocês absorvem, e o nosso desejo é que você absorva a verdade, que você cresça no conhecimento, não só no conhecimento, mas também na estatura, mas principalmente na fidelidade para com Deus. Então nós queremos orar pela vida dos nossos jovens, e a palavra de Deus diz que se nós não nos tornarmos como criança, nós não vamos entrar no reino do céu. Por isso que o pastor Wilson está aí do lado. Ele está grande já está próximo dos 50 anos, mas tem que se tornar como criança, dependente do Pai. Então nós vamos orar agora nesse instante. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Nós cantamos louvores, lemos a Tua palavra, já colocamos as nossas petições diante do Senhor. Nós também, ó Pai, reconhecemos o Teu cuidado e venho lhe pedir agora, mais uma vez, que o Senhor cuide das nossas crianças, no seu conhecimento, nas informações que chegam até eles, que eles possam ter um filtro para poder absorver aquilo que edifica a vida deles e que eles vão caminhar de acordo com a Tua vontade, na obediência da Tua palavra. Que eles possam, ó Deus, o tempo todo entender que só o Senhor Jesus é a verdade e a vida. Que é através dele que nós temos acesso ao Pai Celeste, à eternidade. Ó Deus, vamos pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe o reverendo Wilson neste momento, ó Pai, de transmissão da Tua palavra. Que ele venha a ser boca do Senhor nesta noite, nesse momento, ó Pai, de pregação. Que tudo que ele venha a falar seja dirigido pelo Teu Santo Espírito e venha calar no nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, colocar em prática tudo que vamos ouvir e aprender neste momento. Abençoa-nos, ó Deus. Nós precisamos da Tua intervenção constantemente. É assim que oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Reverendo Wilson, o senhor está com a palavra. Amém, reverendo Rafael, agradeço aí a direção, sempre muito especial e muito abençoada. Nós queremos saudar todos com a graça e a paz de Jesus Cristo e uma boa noite em nome de Jesus. Todos os que nos acompanham essa noite são bem-vindos, os que nos verão nas redes sociais, no momento posterior, e a palavra de Deus fique no seu coração essa noite. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 7. Gênesis, capítulo 7, nós leremos a partir do verso de número 1 até o verso 16. Gênesis 7, de 1 a 16. Quero, enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, e os seus aplicativos, no texto de Gênesis 7, verso 1 em diante, lembrar os irmãos que nós estamos no mês de maio e comemoramos nesse mês o mês da família. E por isso, o pastor Rafael já lembrou, mas nós queremos trazer mensagens especiais relacionadas com esse tema família. E hoje nós trazemos essa mensagem baseada no texto da vida de Noé, sob a visão da doutrina da aliança ou do pacto, cujo título nós damos hoje, Família da Aliança em Noé. E, então, queira acompanhar a leitura que farei, então, de Gênesis 7,
de 1 a 16, diz a palavra de Deus assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Vamos buscar a Deus em uma palavra de oração? Deus amado, que o Senhor fale, ó Deus, conforme o teu querer, na tua palavra, será exposta agora no coração de cada um que, ó Deus, veio e ouve, ó Deus, essa mensagem. Para a tua glória, Deus, e para o bem de cada um. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós vamos, a partir dessa ideia de família, não é, a introduzir aqui hoje, especialmente com a vida de Noé, um dos temas, como disse, mais relevantes das Escrituras Sagradas, que é o tema da família da aliança. Desde o início da revelação, a gente nota que Deus fala através de famílias, de casais, de famílias, né? E os exemplos são Adão, Noé, Abrão, Isaac, Jacó e assim por diante, né? As revelações especiais sempre têm uma relação com a família, né? Com o chefe da família e sobrecai também sobre os membros dessa família. Mas, mesmo diante dessa linha de Deus trabalhar com famílias, Deus quer com isso trazer uma mensagem maior de família, que é exatamente esta visão chamada a família da aliança. Né? Seria um pacto, um decreto, um propósito para uma linhagem santa de Deus, que necessariamente, especialmente no Novo Testamento, não se refere somente à linhagem da carne, mas à linhagem da fé. Isso vai ficar muito claro nas doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo, né, que aqueles que são filhos de Abraão, na verdade, são os filhos da fé. Falar sobre família da aliança, porém, irmãos, é falar sobre uma linha teológica completa das Escrituras Sagradas. É falar da linhagem escolhida, que, como nós dissemos, começa com Adão e Eva, porque Deus passa por Abel, essa linhagem santa, porque Deus se agradou de Abel e da sua oferta, como nós lemos em Gênesis, capítulo 4 em diante. Nós vemos que em Gênesis 4, ainda, verso 26,
nós temos a linhagem de Sete, nós passamos ali nessa linhagem por Enos, que diz o texto que ele começou a invocar o nome do Senhor. Daí a gente dá um pequeno salto e em Gênesis 5:22 chegamos a Enoque, e diz que Enoque, ele andou com Deus. Depois nós vemos, andou Enoque com Deus, verso 24, e já não era, porque Deus o tomou para si. E, na sequência, nós encontramos Noé, que era o bisneto de Enoque. E da mesma forma que Enoque, nós vamos ver aqui, na sequência, que Noé andou com Deus. Então, queridos, desde que Gênesis 3 acontece com o pecado, ali surge duas linhagens. Uma linhagem santa, uma linhagem má, que nós encontramos no início, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 6 de Gênesis, quando diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem na face da terra, porque os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens, e então eles se misturaram, e essa mistura trouxe não somente os varões de renome na antiguidade, como diz o texto bíblico, mas trouxe um distanciamento, uma separação daquilo que Deus tinha predeterminado, né, na aliança de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, especialmente com os chamados mandatos de Deus, né, o mandato espiritual, Deus à imagem e semelhança do homem, o mandato cultural e o mandato social. E agora esses homens seguem os seus próprios caminhos. Na descendência de Caim, nós temos a linhagem do mal, e na descendência de Sete, a linhagem da aliança, a linhagem do pacto de Deus. Mas o que isso tudo tem a ver com nós, com Noé aqui, e nós vamos exatamente falar sobre isso. Antes, porém, entender a palavra Noé é a variação em português do nome hebraico, Noá. É um nome bíblico que teria surgido a partir da palavra hebraica Noash, que significa descanso, repouso de longa vida. Trata-se de um bonito nome predominantemente masculino que reflete paz. Isso você encontra no dicionário de nomes próprios.com.br. Mas, queridos, vejamos como a família da aliança anda especificamente na vida de Noé. Então, nós temos Adão e Eva, Abel, que é morto por seu irmão. Depois, em Sete, nós temos a descendência que chega, passa por Enos, passa por Enoque, e agora chega no bisneto de Enoque, Noé. A primeira coisa que nós destacamos no texto, e no contexto aqui, na verdade, de Gênesis, falando sobre Noé, é o que nós encontramos no capítulo 6, verso 8. Volte sua Bíblia rapidamente. É um pequeno versículo que diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Antes mesmo de Noé ser apontado, né, como alguém que entraria na arca e faria tudo o que Deus mandou fazer, obedeceria a Deus à risca, como nós vemos na descrição do capítulo 7 de Gênesis, é apontado esse princípio, né, e talvez seja a primeira vez que nós encontramos o princípio de que, a partir do pecado de Gênesis 3, toda a aliança de Deus passa a ser a aliança chamada aliança da graça. Deus não leva em consideração os pecados daquele que ele resolve escolher, eleger para a salvação. Porque todos pecaram a partir de Adão e todos carecem da glória de Deus e todos se desviaram. Somente aqueles que Deus derrama graça é que essa história muda. Então, em primeiro lugar, a escolha e salvação da família de Noé, bem como de qualquer família ou pessoa dessa linhagem da aliança, acontece somente por meio da graça. E nós repetimos o que diz aqui em Gênesis 6:8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E na descrição, na sequência, você encontra o verso 9 dizendo: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, a ideia que nós temos aqui
é que a partir da ação de Deus na vida de Noé, porque a tendência de todos era fazer o mal, Deus havia se arrependido de ter feito o homem na face da terra, porque todos se desviaram, e não era que Noé era superior a qualquer um deles. Alguns entendem que Matusalém, por exemplo, pela quantidade de anos que ele viveu, né, e ele era da linhagem santa, ele teria morrido com o próprio dilúvio. Então, não que Deus não tenha salvo Matusalém, ou que não tenha tido um propósito na vida de Matusalém como linhagem santa, mas Deus resolveu em Noé manifestar a sua aliança, a sequência de vida por meio da graça e não por meio das obras, porque as obras se perderam em Gênesis 3. Essas obras foram totalmente se degradando, né, tanto na linhagem pecadora, nos filhos de Caim, como na linhagem dos filhos de Deus, dos descendentes de Sete. E chegam ao ponto de todos, absolutamente todos, não estarem dentro da vontade de Deus, como Deus realmente queria que acontecesse, e escolhe a família de Noé por meio da graça. E nós sabemos que essa é uma chave básica, queridos, sobre redenção, sobre salvação, que Deus só nos salva através da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. E para isso nós temos vários textos que nos mostram, nos dão referência sobre essas verdades, né? Porque pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, verso de número 8. E Paulo também, escrevendo a Romanos, capítulo 8, a partir do verso 30, ele diz: porquanto que de antemão conheceu, a palavra conhecer significa se relacionar e amar, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, pensando em aliança, em família da aliança, em famílias que estão na presença do Senhor, primeira coisa importante a se destacar, e aqui na vida de Noé acontece, é que a salvação, a escolha de Deus, se baseia na sua graça, não por méritos, porque pelos méritos ninguém é salvo. As obras acontecem de acordo com, ou a partir da salvação, e não o contrário. Não as obras causam a salvação, mas elas existem a partir da eleição, da graça de Deus em nós. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Mas o segundo ponto a destacar aqui, nessa experiência de Noé e da sua família, é o consolo da maldição que estava vindo sobre a humanidade caída, sobre essas descendências, tanto da linhagem do mal como da linhagem dos filhos de Deus. Havia uma maldição por causa do pecado, por causa do distanciamento de Deus, a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem na face da terra. E nós encontramos essa descrição no capítulo 6, a partir do verso 1 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres das que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Vejam como estava a decadência, tanto da linhagem santa, muito mais da linhagem dos filhos do mundo, dos descendentes de Caim. E claro, queridos, há uma consolação de Deus manifestar graça a partir de Noé, fazendo uma renovação da humanidade em Noé, uma renovação de toda a criação. Você encontra isso no verso 5, no capítulo 5, verso 29. Olha o que diz aí: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O pai de Noé, né, Lameque, verso 28, Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé. Disse: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou.
Lameque, por alguma razão, né, talvez a iluminação de Deus na sua vida, ele entendia que a partir desse filho, Noé, haveria consolo, haveria consolo sobre os trabalhos, sobre as fadigas, né? Imagine alguém querendo fazer a vontade de Deus, alguém querendo seguir o que Deus ensinou desde o princípio, e de repente toda a humanidade atrás não querendo saber disso, né? Tudo bem que o chamado de Deus a Noé foi uma coisa muito incomum, não havia chovido na terra, as pessoas não esperavam de maneira alguma a tempestade, de fato era muito fácil atribuir a Noé loucura por construir um grande barco nessas circunstâncias, não é? E dizendo que haveria uma grande enchente, haveriam 40 dias e 40 noites de chuva, né? Certamente muitos crentes, eu acredito assim, e muitos crentes não entenderam essa mensagem a Noé. Não significa que alguns contemporâneos de Noé, principalmente seus pais, né, e relacionados, não criam em Deus, não tiveram salvação. Mas o fato é que em Noé, Deus quis dar continuidade à sua aliança. A família, a linhagem santa, linhagem separada. E diz que ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos. Nós sabemos, queridos, que esse consolo e esse descanso só acontecerá na segunda vinda de Cristo, né? Quando todas as pessoas comparecerem diante de Deus e os que, eleitos pela graça, né, e creram no Senhor, no Messias, né, para os antigos e para aqueles que creem em Cristo, o único consolo para essa vida, diante de tantas tribulações, enfermidades, canseiras, enfados, é a vida com Jesus que nos espera. Não há como querer melhorar a situação. Jesus mesmo foi muito claro, né, no capítulo de número 16 de João, dizendo final, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é um mundo de tribulação, de fadiga. O texto bíblico fala que uma das consequências do pecado, lá em Gênesis 3, é que o homem adquiriria o sustento para si com o suor do seu rosto, com a fadiga, com os espinhos e abrolhos que atrapalhariam, né, a plantação e a alimentação. Então, não se espante pelo fato de você sofrer, de passar dificuldades, tribulações. Isso faz parte do propósito de Deus. Mas a promessa de Deus, e Lameque, pai de Noé, percebeu isso, é que a partir da aliança que Deus estabelece com Noé, a aliança da graça, né, há uma esperança, há uma possibilidade de bênção. Nós temos que viver assim nessa vida também. Mas ainda há um terceiro ponto. A aliança em Noé estabelece vida e retidão moral. Você é salvo pela graça, há uma esperança prometida por Deus a partir da nova criação em Noé, mas não pode deixar de lado o fato que, a partir dessa graça, nós temos uma responsabilidade moral. E Noé teve isso. Como nós vimos no capítulo 6, verso 8, Noé, porém, achou graça diante de Deus. Aí fala a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Atitude. Uma vez que a graça alcançou ele, que a eleição veio ao encontro dele, um predestinado, a graça irresistível, ele então vive com Deus, ele vive para a glória de Deus, ele faz a vontade de Deus. E nós encontramos isso em algumas partes aqui do texto bíblico, sobre essa vida de justiça e integridade, né, que Noé teve. E você vê isso em detalhes do texto bíblico, né, em detalhes da obediência de Noé, capítulo 7, verso 5 que lemos, e diz: tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então, queridos, uma lição muito clara aqui para nós. E eu diria que não só para os crentes,
mas para você também que nos ouve, ou nos ouvirá, mas não teve uma experiência ainda de entrega a Jesus. A partir do momento que Deus toca o seu coração, e se você é de Deus, Deus vai te tocar. Você precisa fazer a vontade de Deus na sua vida. Você precisa ser obediente. Você precisa ler, estudar, entender a palavra de Deus e viver conforme esta palavra. Sem a obediência, não tem bênção. Aliás, obediência é sinal de bênção. Desobediência, sinal de maldição. Então, a partir do momento que você conhece a Deus, que você faz parte desta família de Deus, dessa família, dessa linhagem santa, você tem que entender que a tua vida tem que ser para a glória dele. E como é que isso acontece? Em comunhão com a palavra dele, em comunhão com os ensinos santos, basicamente, vida com Deus, vida de oração, vida de demonstração de amor ao próximo, levando ao próximo o melhor de todos os benefícios da salvação, mas também indo ao atendimento quando possível e quando necessário, se esforçar ao máximo das necessidades físicas, emocionais do próximo, porque isso faz parte do verdadeiro povo, que é o povo de Deus. Deus quer que o seu povo reflita a sua bondade, a sua graça, o seu amor, que já alcançou alguns, mas que ainda tem no seu plano, no seu decreto, o objetivo de alcançar muitos outros. E muitas vezes depende de nós que somos instrumentos. É claro que Deus não é pego de surpresa. Se eu não fizer a vontade de Deus, se você não fizer, Deus vai fazer aquilo que ele determinou. Mas Deus, ele usa a nossa vida. Nós temos que entender que somos privilegiados ao sermos obedientes a Deus, fazermos aquilo que Deus quer, sermos abençoados, abençoar nossa família, abençoar outras vidas, outras famílias também. E aí o texto se faz muito forte, né? Diante dessas palavras dos versos 9 e 10 de Gênesis 6. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Repare que a mesma característica que o seu bisavô, né, Enoque, tinha, e diz o texto bíblico que Enoque não era mais, mas o Senhor o tomou para si, é a característica de Noé também. Noé andava com Deus. Mas, diferentemente de Enoque, que Deus tomou para si, Deus toma Noé e coloca diante de uma missão, que é salvar a humanidade a partir da sua família, e salvar toda a criação de animais, né, que Deus havia criado para dar continuidade à existência humana. A respeito da inundação, né, que houve em toda a terra, se encontra vestígios, né, de que, de fato, esse dilúvio aconteceu, essa enchente aconteceu. E uma das provas interessantes, ouvindo o doutor Adalto Lourenço, que trabalha bem essa questão, inclusive lançou um livro recentemente sobre o dilúvio. Ele vai dizer que uma das características materiais desse grande dilúvio é o grande número de material fóssil que nós temos. Os achados de petróleo, de gases, né, são resultados dessa grande inundação que matou todo tipo de animal, né, vegetais, e isso, então, você encontra petróleo em todo lugar da Terra, inclusive em desertos. Isso não seria possível se não houvesse essa inundação global, tá certo? Então, isso só para ajudar você em entender que o que a Bíblia fala é verdade, ela não mente, a palavra de Deus é inerrante, né? A ciência, cada vez que descobre algo, sempre é a favor da palavra de Deus e nunca contra, né? Porque a ciência de Deus é verdade. A ciência que quer contrariar Deus da Bíblia, ela não existe, é mentira, e depois, em momento oportuno, é contradita, como muitas já foram na história. Mas, queridos, aí em um outro ponto, quarto lugar, a aliança em Noé foi oferecida à sua família, né? Deus faz uma aliança com ele, Noé, mas é estendida à sua família.
mas de forma bem eficaz na descendência de Sem. Então, veja alguns textos bíblicos disso, que é muito interessante. No capítulo 6, ainda verso 18, você encontra a seguinte descrição: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Algumas pessoas dizem aqui que Deus estabeleceu a aliança com toda a família de Noé. Não, não é verdade. Estabeleceu com ele como chefe da família, e aqui uma importância muito grande para que os homens, varões, encontrem a hombridade. O homem tem que tomar frente da vida espiritual, da condução da vida espiritual do seu lar, na presença de Deus, levar sua família à adoração, porque o homem é o cabeça do lar, é o cabeça da família, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, os homens, sim, têm que tomar iniciativa de ser um sacerdote do lar, levar todos os seus componentes à presença de Deus. É claro que Deus ele tem uma aliança com cada pessoa, mas a influência do homem é muito importante para a salvação da sua casa. Nas pesquisas mostram que o homem tem condição de até 90% de levar sua família à presença de Deus, à igreja, né? Enquanto isso cai bastante com a mulher, né? Apenas 40%, e quando uma criança vai à igreja sem seus pais, isso diminui ali para 10%, 15%. Isso foi feito pesquisas, né, de pessoas que estão na igreja e que levaram ou não seus familiares a Cristo. Isso é muito real. Quando o homem decide buscar a Deus, a tendência, a facilidade é muito maior para os seus entes queridos participarem também. Mas a aliança aqui é feita a partir do filho Sem. Depois nós vemos que cada filho teve as suas escolhas, né? As bênçãos, as maldições que Noé proclama aqui são dadas de forma diferente a cada filho, já sinalizando que aí começa uma outra descendência do mal, especialmente em Canaã, o filho mais novo, mas que em Sem, uma descendência de salvação continua, da aliança, do pacto de Deus. E depois nós vamos ver, a sequência é Abraão, Isaac, Jacó, capítulo 12, nós vamos ver rapidamente. Mas em Gênesis 9:1, diz que, capítulo 9, verso 1, um pouquinho para frente aí, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Interessante que Deus renova aquele mandamento de Gênesis, capítulo 1 e 2, né, para que fossem fecundos e enchessem a terra. Então, esse mandato, né, que era o chamado mandato cultural e o mandato social, de multiplicar e encher a terra e cultivar a terra, é revisto aqui, mas por meio da graça comum, onde todas as pessoas descendentes de Noé, sejam da descendência de Deus ou não, receberiam condições para poder se sustentarem, né? A palavra de Deus fala que o sol e a chuva cai sobre justos e injustos, né? Que Deus derrama a sua graça, meios de subsistência, de trabalho, né? Os bens da natureza estão à disposição de todo ser humano, mas a salvação é somente para aquele que nele crê. Então o texto diz que Deus abençoou. Não é? A bênção de Deus está sobre isso, sobre a graça comum, sobre todos os descendentes de Noé, mas salvadora somente para a descendência específica. E claro que depois se torna a descendência da fé. A Noé e seus filhos, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas fala que Deus abençoou a eles. No verso de número 12, aqui também, no capítulo 9, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Nós sabemos que o arco-íris é o sinal que Deus estabeleceu, que não destruiria mais a terra através de águas. Que durante toda a história, daí para frente, haveria plantação, haveria colheita, ou seja, Deus não destruiria até finalmente a sua volta, a volta de Cristo, a terra com água.
No capítulo 11, um pouco mais para frente, verso 10, você encontra as gerações de Sem. São estas gerações de Sem. Né? E aí a lista corre até o capítulo 11, verso 26. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arão. E no capítulo 12, bastante conhecido, verso 1, ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em forma de linhagem, isso segue sob a descendência de Sem. Mas é claro que a graça de Deus não faz acepção de pessoas. Nós cremos que Deus tem eleitos, especialmente agora, no final dos tempos, de todas as tribos, né, de todas as regiões da terra, pelo menos, e que o evangelho seria pregado para todas essas regiões, para finalmente vir o fim. Né? Pensando, não sabemos definir muito especificamente que regiões são essas, mas o apóstolo Paulo relata, né, nos seus escritos, que na época todas as regiões receberam a palavra de Deus. Ou seja, isso não é motivo para deter a volta de Cristo. Eu acredito somente que quando o último eleito for salvo, é que finalmente Jesus deve voltar. Mas como eu não sei isso, nem você, fica sobre as palavras de Cristo, né? Será a sua volta como um ladrão na noite, né? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, rapidamente, sem ninguém esperar, como um ladrão à noite, será a volta do Filho do Homem. Mas eu e você temos que estar preparados. E, queridos, a aliança, então, da família de Deus, da família eleita, ela passa especificamente sobre a família, a descendência de Sem. E recai sobre Abraão, que depois se transforma em Abraão. E a partir dele, não é esclarecido por Paulo no Novo Testamento que todos que são filhos de Abraão pela fé são parte desse povo da aliança, são parte dessa descendência santa. E o que tem isso a ver com você e comigo? É que você também, querido, é descendente dessa santa aliança. Você, primeiramente, você tem que agradecer a Deus por isso. Lá no capítulo 17, bem na frente, capítulo 17, verso 7, você encontra o seguinte: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, você vai correndo em toda a Bíblia, daí por diante, você vai ver que essa bendita eleição, essa bendita família da aliança, você faz parte. Você que crê em Deus, você que recebeu pela graça a salvação. Então, queridos, quais que são as coisas que decorrem disso? Primeiro que você tem que ser grato a Deus, porque você foi salvo pela graça, eu também. Nós precisamos ser agradecidos porque não merecemos nada. Temos que louvar a Deus sempre, agradecer por tão grande salvação. Segundo, que você deve consagrar a sua vida como Noé, andando com Deus, sendo justo, sendo reto. Né? Você tem a palavra de Deus diante de você para você fazer isso, para você conhecê-la e praticar isso. E, em terceiro lugar, se você não conhece ainda Jesus pessoalmente, de forma relacional, eu quero convidar você a crer, a entregar a sua vida a Ele, a buscar o seu ensino na palavra dEle e ter uma vida com Ele. Entregue a sua vida a Jesus. E você que já é da família de Deus, consagre a sua vida. Tire de você tudo aquilo que tem afastado da presença de Deus, pecado que tem separado você de Deus. Se consagre. Deixe os vícios de lado. Peça força a Deus. Lute contra isso. Busque a presença de Deus para a glória dele e para o seu bem. E assim você será
família bendita, família da aliança, família que foi escolhida antes da fundação do mundo. Então, nesse mês da família, mês de maio, e tenhamos essa mensagem em nosso coração, de que como Noé, que Deus estabeleceu pela graça a sua aliança, em primeiro lugar, ele fez isso conosco também. Que é um consolo da maldição que nós estamos envolvidos, os males desse mundo, todo pecado, todo tipo de maldade, toda injustiça, nós sofremos constantemente com isso. E você precisa entender que, a partir não é desse pacto da graça, Deus destinou aos seus filhos um limite, que o sofrimento vai passar, e a vida eterna virá, você precisa crer nisso. E que essa aliança com Deus estabelece obediência, vida com Deus, prática de fazer a vontade de Deus conforme a sua palavra. E por último, queridos, essa aliança que começa em Gênesis com Adão e Eva, ela vai até Abraão, e pela fé chega até mim, até você. E por isso nós precisamos ser gratos, ter vida consagrada, entregar nossa vida a Jesus. Que Deus então te abençoe e faça assim na sua vida, na sua família, e que Deus continue fazendo isso na minha família também. Que Deus te abençoe. Chamado Pastor Rafael, contato 1, 2, 3, 3. Olá, muito obrigado, pastor, pela palavra, muito confortadora, muito instruída, para que a gente possa realmente confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Nós vamos cantar agora o hino de número, deixa eu olhar aqui, peraí, o hino de número 393 do Inário Novo Cântico. Fé
Pastor Wilson. Nós queremos avisar os irmãos que no mês de maio nós faremos a leitura sequencial do livro de Atos dos Apóstolos e leremos durante todo o mês de maio a sequência de Atos até Efésios. Por ser o mês do lar, nós vamos encerrar o mês de maio, o mês da família, lá em Efésios, que é um dos textos clássicos, né, o que o apóstolo Paulo ensina sobre os deveres dos membros da família, né, cada esposa, filho, pai, né. Então, façam um esforço. Serão 3 capítulos por dia. Nós estamos atrasados porque hoje é dia 3. Então, faça um esforço, hoje ainda, amanhã cedo, né? A gente tem que, principalmente, que está mais tranquilo em casa, né? Aproveite para ler bastante a palavra de Deus. Então, nossa sequência é, teremos em março e abril do Evangelho, por conta da Páscoa. Nós vamos dar sequência dando Atos até Efésios. Então, não deixe de colocar em prática isso também. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso encontro de oração semanal e também de estudo bíblico. E nós teremos, além do momento de oração, teremos o estudo da Palavra de Deus sobre a parábola do filho pródigo. E, por enquanto, a surpresa ao pregador, senão serei eu, o pastor Rafael. Tá? Então, vai ficar um pouquinho de mistério aí para todo mundo se interessar. Quarta-feira, 20 horas, teremos um outro pregador. E também teremos na quarta-feira a presença do irmão de Vila Ré, da Igreja Presbiteriana de Vila Ré, nos ajudando na parte do louvor, o irmão Ale Marques. Então, quarta-feira será uma quarta bem especial. Nós estaremos aqui no canal também, eu, pastor Rafael, mas nós teremos... pregador, na verdade, é mistério. Não vou falar que ele é de fora nem de dentro, mas o fato é que teremos também o Ale nos ajudando aí na parte do louvor, que ele é de fora, da Igreja Presbiteriana de Vila Ré. Após o culto, encerrarmos aqui a nossa live, todo mundo quietinho em casa, daqui a pouco a gente vai entrar no outro circuito, no outro canal, que é o WhatsApp, para trazer o sorteio da família amiga. Durante todo o mês de maio, nós estaremos orando por uma família determinada que nós vamos sortear aqui. Então, por exemplo, a minha família vai orar pela família do presbítero Rodrigo, e o presbítero Rodrigo vai orar pela família da Luzia, e aí a Luzia vai orar, e assim por diante. Alguém vai orar por minha família. Então, aquele esqueminha que a gente fazia dos encontros presenciais, né, as visitas presenciais, mas agora será por meio de transmissão, por meio de WhatsApp, que é mais fácil para a maioria. Mas se você tiver qualquer dúvida, a Simone tem instruído, mas você fala com a gente, tá? No particular a gente explica, mas é simples, né, fazer esses encontros aí virtuais através do WhatsApp, aí você participa da família amiga. A ideia é estreitar os laços, né, das famílias da igreja e também orarmos uns pelos outros. Amém? Pastor Rafael, vamos orar, impetrar bem, orar, e a gente vai para... Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por este momento de culto que tivemos, de adoração ao Teu nome. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos reunirmos virtualmente, mas queremos, ó Deus, de uma forma muito breve, ó Pai, nos reunirmos presencialmente. Entra com providência, ó Deus. Tira, ó Pai, essa enfermidade que assola o nosso país. Amém, Isso amém. tem causado tanta tristeza, tantas discórdias, muitas vezes em alguns lares. Nós não estamos preocupados com isso, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas pedimos ao Senhor, porque a Tua palavra nos diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve e nos atende. Por isso, ó Pai, estamos submissos à Tua vontade. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, traz a paz ao nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, uma bênção sobre esta semana. Aqueles que precisam sair de casa para trabalhar, porque não estão trabalhando em home office.
Cuida, Deus, livra, protege. Livra, ó Pai, do inimigo, livra das enfermidades. Os que estão em home office, ó Pai, que tenham paciência, que possam administrar bem o seu tempo, no relacionamento com a família. Ó Deus, são tantos desafios que temos durante a semana. Mas principalmente, ó Deus, possamos testemunhar que somos teus filhos e confiamos na tua palavra. É assim que oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Só quero lembrar, irmãos, como eu tenho feito todos os dias, quando nós nos encontramos, vá lá no nosso canal, inscreva-se e dá um likezinho. Por quê? Quanto mais você curtir as mensagens, o YouTube vai fazer o impulsionamento disso para que as outras pessoas vejam. Ok, eu estou vendo aqui na interação de vocês ao longo da mensagem, muitas pessoas estão dando curtidas a partir do Face. Maravilha, isso é maravilhoso, que Deus abençoe a sua vida. Continue fazendo isso. Mas não deixe de ir lá no YouTube, que lá no YouTube é que vai fazer esse impulsionamento, tá bom? Então nós pedimos que você também visite o YouTube. Lá temos todas as mensagens que nós já gravamos e colocamos no ar. E lá você poderá verificar, inclusive, para que você possa responder as questões que nós estamos fazendo, você poderá assistir as mensagens e ver as respostas. Você não vai estar colando, você vai estar sendo instruído novamente, tá ok? Então você pode ir lá, assista as mensagens e busque as respostas das perguntas que nós estamos fazendo, para que você possa, no final, ganhar a sua Bíblia com o Inário Novo Cântico, a premiação que nós queremos tanto dar a você que participa deste momento, tá bom? Deus abençoe. Pastor Wilson, mais alguma palavra e nós encerramos? Só para lembrar que nós continuaremos visitas pastorais virtuais. Então, tanto os membros do Bom Pastor, como os visitantes que têm nos acompanhado, podem ir virtual. Ok. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Até a próxima, até quarta-feira. Amém. Amém.